Sabe aquele desafio que toca milhões de famílias? Como é que a gente garante a segurança de quem a gente ama, principalmente os mais velhos, sem tirar deles aquela independência que é tão valiosa? É uma balança delicada, mas olha, a tecnologia está trazendo umas respostas bem interessantes. Vamos dar uma olhada em uma delas. Essa frase, ela resume tudo, né? De um lado, você tem a família, com aquele medo constante de uma queda, de um esquecimento. E do outro, tem o idoso, se sentindo frustrado, sentindo que está perdendo a liberdade. É bem nesse equilíbrio frágil que a nossa análise de hoje começa. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha só esse número: mais de 32 milhões de idosos no Brasil. Não é um grupo pequeno, é uma fatia enorme e que não para de crescer na nossa população. E as projeções, elas são bem claras, viu? Esse número deve mais que dobrar até 2050. E o detalhe mais importante: 40% deles ou vivem sozinhos ou passam uma boa parte do dia sem ninguém por perto. Esse dado transforma o que era uma preocupação meio abstrata em um risco diário, bem concreto, para milhões e milhões de pessoas. E esse risco, infelizmente, só aumenta. Os casos de desaparecimento, por exemplo, crescem mais de 12% todo ano. Se a gente somar isso aos erros de medicação, às quedas, a gente percebe que o problema não está parado. A urgência só cresce. E claro, um desafio desse tamanho acaba movimentando uma economia gigantesca. Globalmente, o mercado de tecnologia para a saúde do idoso, o que o pessoal chama de Health Tech, já passa de US$ 1 trilhão. Trazendo aqui para o Brasil, a gente está falando de mais de 120 bilhões de reais por ano. Quer dizer, a busca por soluções é enorme. Bom, com um problema dessa dimensão toda, tanto humana quanto econômica, a pergunta central é inevitável. Como é que a tecnologia pode, de fato, dar segurança sem ter que sacrificar a liberdade? Vamos explorar agora uma das respostas que a inovação está colocando na mesa. E uma dessas respostas mais promissoras se chama Cuidar Mais. É uma proposta bem interessante de monitoramento inteligente que busca resolver exatamente esse dilema que a gente acabou de descrever. A definição parece simples, mas as palavras-chave aqui são integrado e inteligente. Não se trata só de um aparelhinho, sabe? É um sistema completo que junta várias funções para criar, de facto, um ambiente de cuidado e proteção. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso funciona na prática, no dia a dia. A base de tudo são essas funcionalidades que trabalham juntas. Tem um aplicativo para a família ficar conectada, geolocalização para dar aquela tranquilidade, um botão de pânico para emergências e até lembretes para garantir que a medicação seja tomada na hora certa. Tudo isso junto forma uma verdadeira rede de segurança digital. A pulseira é um ótimo exemplo de como isso é útil. Imagina a cena: alguém encontra um idoso que parece desorientado. Com o simples scan do QR Code da pulseira ou encostando o celular com a tecnologia NFC, aquela mesma de pagamento, qualquer pessoa tem acesso a informações vitais, como alergias ou contacto de emergência. E o melhor, a família é notificada na mesma hora. É algo simples que pode salvar uma vida. E aqui está a parte inteligente que a gente falou. O sistema não fica só esperando um problema acontecer. Ele é proativo. Ele aprende os padrões, a rotina do idoso, e se percebe alguma coisa muito fora do comum, tipo um atraso para voltar para casa ou falta de movimento por muito tempo, ele já manda um alerta para a família. É uma camada a mais de prevenção. Então, o que torna essa proposta diferente de outras coisas que já existem por aí? A resposta está numa única palavra: integração. É que se a gente olhar bem, a maioria das soluções que existem hoje resolve só um pedacinho do problema. Um localizador, bom, só localiza. Um relógio de emergência só serve para isso. A proposta do Cuidar Mais é justamente juntar todas essas peças. É combinar o monitoramento, a saúde e a comunicação numa plataforma só. E como é que um ecossistema desses se sustenta financeiramente? O modelo de negócio é bem diversificado. Ele se baseia em assinaturas mensais, na venda do hardware, que é a pulseira, e também em parcerias com farmácias, por exemplo, para facilitar a compra de medicamentos. E ainda existem planos premium, com serviços de teleassistência. Agora, uma coisa é ter a tecnologia pronta. Outra, bem diferente, é fazer com que ela chegue a quem realmente precisa. Vamos ver qual é a estratégia para levar essa solução para muito mais gente?
A estratégia para chegar ao mercado é pensada em fases e ela é bem ambiciosa. Começa nos grandes centros com o marketing digital e parcerias com clínicas. Daí, o plano é expandir para cidades menores e o objetivo final, o grande sonho, é integrar com sistemas públicos de saúde como o SUS para alcançar uma escala nacional de verdade. No fim do dia, a mensagem principal é essa: a tecnologia é só a ferramenta. O objetivo final é sempre humano. É devolver a paz de espírito para as famílias e, principalmente, preservar a dignidade e a autonomia de quem a gente ama, permitindo que vivam com mais segurança, mas também com muito mais liberdade. E a gente termina com essa reflexão. Com uma população que envelhece cada vez mais rápido, soluções como essa apontam um caminho bem interessante. A questão que fica no ar é se esse modelo de cuidado que une tecnologia e humanidade é de fato o futuro que a gente quer para um envelhecimento com mais dignidade e mais paz.